O que você aprendeu com os seus erros anteriores? Será que você está preparado para responder a essa questão em uma entrevista de emprego? Então, se você não sabe responder, fica comigo, eu sou a psicóloga Andréa Marim, que eu vou te ensinar. Antes, eu gostaria de convidar você que ainda não está inscrito no canal, inscreva-se, venha fazer parte dessa família. Nós temos conteúdo novo semanalmente aqui no canal. E se você gostar desse vídeo, não esqueça, deixe também o seu like. Bom, pessoal, vamos lá, vamos entender o que você vai ver nesse vídeo. Eu vou compartilhar com vocês tudo aquilo que fica implícito nesta pergunta, o que o recrutador avalia, e ainda vou apresentar para você também um modelo de resposta com base, é claro, num perfil específico, mas que vai dar um norte, vai dar uma direção de como você precisa elaborar a sua resposta. Bom, a primeira coisa que o recrutador vai analisar nessa questão é a sua humildade. Sim, a sua humildade, a sua capacidade de assumir que comete erros, que você é um ser humano e que sim, você já errou. E outra coisa, assumir o seu erro sem culpabilizar outra pessoa, porque muitas vezes o candidato, ele vai relatar a situação e no fim tem zero humildade, porque ele começa relatando uma situação em que ele errou, mas ele termina gerando ali a responsabilidade para uma outra pessoa por aquele acontecimento. Então, escolha algo que de fato você tenha cometido um erro, tenha tido um impacto, e aí entra a segunda competência aí que é avaliada, que é a questão da resolução de problemas, a sua capacidade de resolver problemas. E isso também é algo avaliado nessa questão. Afinal de contas, teve um problema, ok, você aprendeu com esse erro. E aí, você conseguiu resolver esse problema? Ainda que tenha sido aprender com esse erro para não replicá-lo. Isso também é uma resolução de problema, desde que você apresente dados atuais que de fato retratem que você aprendeu com aquele erro lá atrás. O que você fez? Você passou por uma situação semelhante e aí você conseguiu lidar de outra forma, ter um outro resultado? Então, também é uma competência analisada. Outro fator analisado pelo recrutador é a sua capacidade de análise. Perceba, sempre que vamos relatar uma história, um acontecimento, vem com o viés também da nossa opinião. Então, o recrutador, ele quer entender se você fez a análise correta daquela situação. Vai de encontro um pouco com aquela questão de você se responsabilizar ou você culpabilizar outra pessoa. Será que os seus parâmetros ali foram justos? É o que socialmente seria bem aceito? Ou será que você tem algumas distorções ali no meio do caminho daquela situação, interpretou de maneira errônea? E se você interpretou de maneira errônea, vai aparecer, né, uma situação em que de repente você relata que você foi injustiçado aí no meio do caminho. Ah, cometi um erro, mas aí o gestor me tratou dessa forma, enfim, e aí você foi injustiçado. Aí, de repente, na visão do recrutador, não foi injustiçado. O gestor, a única coisa que ele fez foi te dar um feedback a respeito daquele acontecimento. Mas você se sentiu injustiçado e aí vem com esse viés. Então, o recrutador, ele quer avaliar também a sua capacidade de análise de toda a situação. Agora, um dos principais fatores analisados nessa questão é a sua capacidade de desenvolvimento contínuo, de buscar uma melhoria pessoal ali contínua, né? Se você de fato aprende com os seus erros e coloca em prática para modificar aquele cenário ou não. Se acontecer um erro, mas de repente você vai comentar ali com o recrutador e você não vai mostrar que você de fato aprendeu. E as pessoas às vezes acham que relataram, que responderam de maneira adequada a essa situação, a essa questão, mas muitas vezes não respondem. Por quê? Porque é a verdade, né? Porque você não agiu de maneira adaptativa, de maneira flexível. Você cometeu o erro e ficou com aquele erro. Você não buscou melhorar. Então, o que o recrutador quer identificar é isso. Se você é uma pessoa que busca essa melhoria, esse desenvolvimento pessoal contínuo ou não. Se você é rígido, inflexível, de maneira que impactaria o seu trabalho ali no seu dia a dia. E agora nós vamos para o exemplo de resposta, mas antes quero convidar você, lembrar, está gostando desse vídeo? Então deixa aqui o seu like, compartilha com seus amigos, com familiares e comente, vou ter o maior prazer de responder a cada um dos comentários. Vamos ao exemplo. O que aprendeu de erros anteriores? Ao longo da minha carreira, desenvolvi duas habilidades que considero essenciais para a minha área, que são elas:
análise preventiva e resolução de problemas, mas nem sempre foi assim. No início da minha carreira, eu perdi algumas oportunidades de vendas por acreditar 100% quando um cliente dizia que não tinha dinheiro, até que comecei a utilizar técnicas de análise e persuasão, e desde então tenho vendido para muitos clientes que apresentavam esta mesma fala. Aprendi que a maioria das vezes que um cliente diz que não pode pagar pelo produto não é totalmente verdade. O que de fato ele está dizendo é que aquilo não é prioridade para ele e que ele não acredita que aquela compra é a melhor escolha a se fazer. Minha estratégia para resolver este problema foi focar em apresentar o que o produto vai gerar para o cliente, nas vantagens que terá em adquirir o produto. Isso foi algo que aprendi com meus erros e que, desde então, tem mudado meus resultados. O que nós vemos nesse exemplo? A situação problema, a ação da pessoa e quais são os resultados, que no caso é o aprendizado. O que eu aprendi com aquela situação? Eu mudei a minha maneira ali no caso de abordar os clientes, de argumentação com os clientes, mas você pode trazer inúmeros outros exemplos, inclusive eu indico aí o vídeo a respeito de qual o seu maior fracasso. Lá eu tenho exemplo também, que acredito que juntando esses exemplos vai ajudar você a clarear aí a elaboração da sua resposta para essa questão, ok, pessoal? Se esse conteúdo foi útil para você, se você gostou do conteúdo, deixa aqui o seu like, deixa os seus comentários, vou responder a cada um de vocês e compartilhe, é claro, com todos aqueles que você entendem que precisam desse conteúdo. Deixa aqui o meu abraço e até o próximo vídeo.